E aí pessoal, tudo beleza? Meu nome é Renato, para quem não me conhece, eu sou o Shrimp e nesse vídeo eu vou falar sobre o desafio, né, do Icon na etapa Fortaleza do, do Hack Flag 2019. Então vamos acessar aqui o desafio. E o desafio nada mais nada menos que é um login. E se você fizer algum teste de conexão, vocês vão perceber que inicialmente ele não me retorna nada. Mas a gente olhando aqui no código-fonte, a gente vai ver algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai ver é relacionado a esse comentário aqui, que tem disponível no servidor um backup de SQL. Vamos vê-lo mais tarde. A segunda dica, né, a segunda hint aqui do desafio é que o campo formulário está comentado, ou seja, só a, a parte de, vamos dizer assim, que só está a capa da página, né, do usuário e senha, mas a, o envio da requisição está desabilitado. E mais embaixo tem um JavaScript é, fazendo a parte do envio. Que ele faz? Ele pega dentro da página o ID BTN, que é esse ID aqui, quando a pessoa clica em Send, e ele envia o usuário e a senha para o servidor. Só que ele pega o usuário e senha e coloca dentro desse payload no formato JSON. E ele envia via post, né, a requisição via post no, no arquivo login.php. Então, o, a requisição é realizada dessa forma, ou seja, o formato é em JSON e através do login PHP método post. Então eu criei via burp, né, que eu acho mais prático, toda a requisição para a gente estar começando a fazer nossos testes. Então quando eu faço go aqui, até esqueci de colocar aqui, perdão pelos erros, ok. Ah, aqui a gente já vê que a requisição devolve 200, só que não retorna nada, né? Então, a partir deste momento, a gente vai começar a fazer nossos testes. Mas antes, vamos dar uma olhada no backup, que eu já até baixei. Então, o backup, que ele tem? É um dump, né, do banco, criando a tabela chamada Kiroc, com as duas colunas ID e PW. Essas duas colunas são usuário e senha. O ID, inicialmente eu pensei que fosse número, mas como só tem duas colunas, eu já imaginei que aqui poderia ser o usuário mesmo. Então, voltando ao teste, então já sei que é SQL Injection. Então, vou fazer alguns testes aqui. A primeira coisa é a gente fazer colocando as aspas simples, né, para fechar o campo password e a gente inserir o restante da nossa consulta no banco. Então, eu sempre gosto inicialmente de colocar a aspa simples e o jogo da velha, para que comentar tudo que tiver depois, que eu não sei como é que está o, o código, né, de login. E a partir entre os dois caracteres eu vou começar a inserir a minha pesquisa. Então, inicialmente eu gosto de tentar com mais básico, né? Colocando OR 1 igual a 1. Quando eu dou o Go, eu já recebo uma mensagem. Eu já tenho um retorno, que é o What the fuck. Então, eu imagino que eu esteja fazendo alguma coisa de errado. E eu fiz outros testes, eu não vou ficar prolongando muitos testes, mas eu vou falar que eu fiz teste com select, fiz teste com union, fiz teste com or, end, sinal de igual. Todos eles dão a mesma mensagem
what the fuck. Eu posso, se quiser, você pode até fazer essa requisição separado, mesmo que não faça muito sentido, mas só para ver se a gente está caindo no filtro. Então, se eu coloco OR, coloco AND, né, dando uns exemplos aqui, o sinal de igual, vocês podem perceber que eu caio no filtro, mas se eu escrevo, sei lá, qualquer outra coisa, vou colocar aqui assim, qualquer outra coisa mesmo, eu não recebo nenhuma resposta. Então, já por aqui eu já percebo que eu estou recebendo, estou caindo no filtro quando eu digito certas palavras, e a gente tem que aprender a burlar, ou seja, encontrar um método, uma forma de pesquisar no banco sem que a gente use essas palavras que estão no filtro. Eu gosto muito desse paper, disponível no exploit.db, -bdb, desculpa, que dão exemplos de quando o filtro possui AND, OR, Union, WHERE, AND, OR, Union, WHERE, Limit. Então você vai, à medida que vai apertando o cerco, né, vamos dizer assim, a, fica mais difícil de a gente fazer a consulta sem que a gente não caia, né, no filtro. Então, depois de muito teste, eu recebi a primeira mensagem, vamos dizer assim, positiva, quando eu usei a, a consulta LPAD. O que o LPAD faz? Eu vou até colocar aqui, que foi a primeira consulta que eu fiz do LPAD e dei o Go aqui. Vocês vão perceber que deixa eu ver aqui, acho que eu coloquei alguma coisa. Tá, esqueci o OR. O primeiro OR, né, a primeira forma de fazer o bypass do OR é usando os dois pipes. Os dois pipes é similar ao OR, ou seja, eles são idênticos, eu posso usar tanto ele quanto o OR. Como o OR está filtrado, então eu vou usar ele para realizar o bypass. Então vocês podem ver que eu recebo a resposta Hello Root. Aqui já me mostra duas coisas. Uma, que possivelmente esse pode ser o nome do usuário. E a segunda possibilidade, ou seja, vamos dizer assim, praticamente certo, que eu estou recebendo um true do SQL. Mas como é que o LPAD funciona? Eu gosto eu não gosto simplesmente de pegar as coisas por exemplo, em paper, igual eu sigo, e simplesmente colocar, funcionou, então beleza. Não, eu gosto de entender por que o LPAD funciona e como é que o LPAD funciona dentro do banco. Então eu fiz uma simulação aqui no próprio MariaDB, que eu não preciso nem criar tabela, recriar uma tabela não, eu já uso a tabela do próprio MySQL, onde ele registra os users. Então o primeiro teste que eu fiz foi tentando simular ao máximo o nosso ambiente. Então o que eu fiz? Deixa eu até aumentar aqui. Isso. O que eu fiz? Supondo, né, que o usuário é root, eu o que o LPAD faz? Então eu vou fazer primeiro aqui, vou mostrar aqui. Isso. O LPAD faz o seguinte: o primeiro, o primeiro campo, que é o user no caso, seria a coluna, tá? Eu posso colocar qualquer coisa aqui, mas no caso do user é para eu pegar o campo, o que tem dentro de user. O 5 é o tamanho desse campo user, tá? E o 1 é o padding à esquerda. Então, por exemplo, se eu coloquei 1 por colocar mesmo, posso colocar qualquer outra coisa. Então, por exemplo, se eu coloco esse select, vocês vão ver o resultado. Vejam que o resultado é o 1 à esquerda mais o root, ou seja, o root que está referenciado ao user aqui. Então, por exemplo, se eu acrescento 4, 1, vou colocar aqui entre... desculpa, eu tô filtrando aqui o tamanho, né? Eu coloquei mais, vamos dizer, coloquei mais uns e vou aumentar o tamanho. Vou colocar aqui para 7, por exemplo. Vocês podem ver que ele vai pegar até 7 caracteres e o resto ele vai ignorar. Então, se eu aumentar mais, sei lá, colocar 10, ele vai colocar todos os caracteres, que é 6, vai dar 9. 10 é maior do que 9, então ele imprime tudo, tá? Então, no caso
da challenge é o seguinte: se eu coloco um número menor do que o número de caracteres que tem dentro de user, ele não vai me imprimir nada. Então, se eu vou aumentando aos poucos, ele começa a mostrar o que tem dentro de user, no caso root. E se eu continuar aumentando aqui, ele vai continuar me mostrando root. 6, 7, ok? Então, eu fiz esse teste aqui dentro da challenge. Então, eu fui diminuindo, colocando 6. Ele já foi me mostrando root. Quando eu coloquei 4, é o mesmo teste que eu fiz lá no banco, no meu banco local. Você pode ver que eu não mostra mais, ok? E, e eu percebi o quê? Que a, o, a, o usuário tem 4 caracteres. Por quê? Porque se eu coloco 5, eu estou considerando o 1 mais 5, mais 4. Então, se eu coloco 4, ele, ele teria que estar imprimindo 5 caracteres e não 4, porque ele está considerando 1 mais root. Né? O 1, que no caso é a string, né? 1 root. E por isso que 4, quando eu ponho 4, ele não imprime. Então, a formulazinha seria o tamanho da, do campo, né, do conteúdo da coluna, menos 1, ok? E eu fiz a mesma coisa com a senha, que é o PW. Então eu descobri que o tamanho do usuário são 4 caracteres, e o tamanho da senha, vocês podem ver, que é 24 menos 1, ou seja, 23. Quando eu ponho 23, ele já não imprime mais, ele me dá falso. Então, eu já sei o tamanho do usuário e senha. Mas como é que eu vou saber qual é o usuário e qual é a senha? De muitas pesquisas, eu descobri que a gente pode fazer uma comparação. Tá? Eu até montei um script. Deixa eu até sair daqui. Eu montei um script para fazer essa consulta. Vou tentar um cat aqui no Discover. Eu usei o like binary e a comparação. Vocês podem ver que eu já usei aqui com a senha, mas eu posso fazer com o usuário também. Ah, vamos fazer diferente aqui. Vamos ter certeza se o root, se na verdade o ID é root mesmo. Então o que a gente pode fazer? Diminuir aqui, a gente já sabe que o tamanho é 5 menos 1, né? Então eu coloco aqui. E eu vou modificar aqui como o ID. Vocês vão ver que ele vai começar a buscar e ele vai me mostrar a root. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Pronto, ele imprimiu o usuário root. Então eu tenho certeza, tá, que o usuário é root. Agora eu vou modificar aqui para descobrir a senha. Lógico que eu não vou imprimir a senha toda, porque senão vai demorar muito, tá? Mas eu vou mostrar imprimindo só o comecinho, só para vocês verem que também pega. E eu pus a contagem, né, 24, para que quando ele terminasse de consultar a senha, ele fechasse o loop, né? Então vocês podem ver que ele está construindo já está pesquisando e já está encontrando a senha. Coloquei lowercase, né, mais numbers para pesquisar,
porque assim eu acho que foi a pesquisa inicial. Se acho que se desse diferente, eu acho que eu colocaria maiúsculo, mas não precisou. Então ele está montando já a senha. Vou até cancelar aqui já. E qual é o truque aqui? Vou até explicar aqui colocando aqui. Ah, vou colocar aqui o ID. Ops. Like binary. O binary é interessante para a gente ter certeza que ele está consultando o, no caso, o byte, né? E não consultando o caractere em si, porque o caractere pode dar problema em relação, por exemplo, você diferenciar maiúsculo e minúsculo com Unicode, então é melhor pôr o binary para a gente não ter vamos dizer assim, um falso positivo. Então, o que a gente faz? Like binary, a, o caractere coringa do, do like é o porcento e a gente vai colocar a primeira letra, R. Vocês vão ver que vai dar positivo. Só porque eu falei não deu, né? É porque eu fiz a... Deixa eu ver se eu fiz certo. É isso mesmo. O ID like binary. O root. Pera aí. Acho que eu tenho que escapar aqui, pera aí. Que aqui é diferente. Tá, vamos colocar como... What the fuck? Aí, eu acho que eu tava errando aqui. Era o caractere. Acho que eu escrevi alguma coisa diferente. Viajei aqui. Ah, então, vocês podem ver que aqui ele deu o hello root. Então, por exemplo, se eu colocar o próximo caractere que eu tô, né, que eu já sei o usuário, pode ver que vai dar positivo, positivo. Se eu colocar qualquer outro caractere aqui, ele já não vai dar mais positivo, tá? Então essa é a ideia. Então eu nem vou mexer mais aqui com o burp não. Agora só vou fazer a consulta final. Consulta não, desculpa, eu vou fazer o login, né, de fato. É, vou até fazer aqui. Deixa eu ver. Isso. Vou pegar a senha aqui, vou até fazer com o curl mesmo. Já está pronto aqui. E vocês vão ver que sai a flag, ok? É, desculpa o vídeo, né, com alguns erros que eu cometi, mas é uma das primeiras vezes que eu estou fazendo esse tipo de vídeo. Confesso que eu não gosto muito, sabe? Mas estou começando a me acostumar com isso. Eu quero agradecer a equipe do Hack a Flag por estar fazendo shows legais. E muito obrigado e até a próxima.